EBD Master. Curso de treinamento de líderes, gerando discípulos para o reino, com o perfil de Cristo. Adenji Church. Olá, queridos obreiros, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje mais uma videoaula e nós estaremos tratando de um assunto especial. Lembrando que este vídeo nós apenas iremos tratar de alguns assuntos nos tópicos e subtópicos, mas a lição ela será desenvolvida mesmo lá na classe EBD Master. Então, eu gostaria também de pedir a você que, por gentileza, que ainda não se inscreveu em nosso canal, que o faça e nos abençoe. Dê o seu like e Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Bem, o tema de hoje fala sobre isto, o propósito da palavra de Deus. E nós temos como um pensamento especial do dia a seguinte frase: a palavra de Deus nos faz sábios, mais sábios que os nossos inimigos e que qualquer homem que a esquece. Lembrando que o obreiro ele deve sempre ter como bandeira este verso de 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e versículo de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esta é a palavra que o obreiro deve levar como bordão por toda a sua vida. Então grave aí 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Nós faremos uma menção agora de uma leitura bíblica no Salmo 119 e nós leremos os versos de número 11, 18, 90, 91 e 105. Está preparado? Vamos lá. Verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Verso 18. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Verso 90. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. O 91. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Meu querido e amado obreiro, meu querido e amado irmão, neste momento nós vamos tratar de um assunto importantíssimo que é a nossa introdução. E antes de entrar na introdução, nós queremos lembrar a você que todos os segmentos existem regras e também existem suas leis. O dentista, o advogado, o seu famoso códice, para que eles possam trabalhar. E assim ele tem toda uma normatização de todo o seu serviço e um padrão para poder atender ao seu patrão, para poder atender à sua empresa. Todos eles têm aí os seus procedimentos. Assim como o piloto de um avião, um mecânico e todas as pessoas que têm suas profissões, eles têm ou até mesmo a sua repartição. E a introdução vai nos dizer justamente sobre isto. A verdadeira sabedoria vai além de um conhecimento acumulado. É a aplicação desse conhecimento para trocar a vida. As pessoas inteligentes ou experimentadas não são necessariamente sábias. Somos sábios quando permitimos que nos guie ao que Deus nos ensinou. Nossas vidas estão cheias de livros, de regras, mas os autores nunca estão ao nosso lado a nos ajudar a seguir tais regras. Deus, sim. Esta é a singularidade de nossa Bíblia. Deus não só proporciona as regras e os princípios, mas sim vem pessoalmente todos os dias aonde estamos
para nos ajudar a viver de acordo com essas leis. É óbvio, temos que convidá-lo e responder sempre à sua direção. Eu gostaria, neste momento, de dizer a você que Deus, em todos os momentos em que você estiver em comunhão com Ele e precisando dEle, Ele estará presente na sua vida para um grande milagre através da oração, para um grande ensino através da leitura da Bíblia. A leitura bíblica, ela é um exercício, e a partir do momento em que você vai se aperfeiçoando ou você vai exercitando, você começa de baixo, um versículo, 10 versículos, um capítulo, 5 capítulos, 10 capítulos ao dia, um livro e assim por diante. Então esse exercício de leitura pode tornar você sim um homem de Deus, uma mulher de Deus, dinâmico, dinâmica para o exercício da palavra soberana do nosso Deus. O primeiro tópico fala sobre um assunto interessante: a palavra de Deus e o homem. Veja bem, existem vários versículos em que estamos destacando, mas eu gostaria que você deixasse em apreço Isaías, capítulo de número 40 e o versículo de número 8. Porque este texto, ele vai nos mostrar que o homem, ele é como erva, ele também é como uma flor que murcha e cai. Ou seja, nós como seres humanos morremos, passamos, desfalecemos. Mas o detalhe é que a palavra de Deus, ela permanece e para todo sempre permanecerá. Então, a Bíblia revela todas as verdades. Ela é a verdade objetiva, contra a qual todas as demais coisas precisam ser medidas. Então, leia, por gentileza, estes textos e enriqueça a sua vida espiritual e também o seu conhecimento para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo tópico vai nos falar sobre a palavra e o conhecimento por ela transmitido. Nós sabemos que os líderes religiosos, eles sabiam muito. Eles sabiam o que diziam da Bíblia, mas não aplicavam suas palavras à vida. Então, João, capítulo 5, versículo 37 a 39, Jesus ele vai ter um sermão especial, e esse sermão conduzido aos judeus, escribas, fariseus e também todos os saduceus. Eram pessoas que acompanhavam cotidianamente a Jesus e, porém, não aplicavam à sua vida a riqueza das Escrituras Sagradas. E Jesus, ele no seu sermão, ele vai dizer exatamente que eles não criam ou não creram no próprio Filho de Deus, porque não entenderam que as Santas Escrituras estavam registrando. Então vão existir momentos em que precisaremos pedir ao Senhor que venha iluminar o nosso pensamento, entendimento e faça-nos conhecer a sua palavra. É um exercício que eu faço de muito tempo. Antes de ler a palavra, eu peço ao Espírito Santo que me ensine e também aplique a semente da palavra no meu coração. E para isto eu faço a oração do salmista no Salmo 119, versículo 18, que nós acabamos de ler, que diz justamente isto: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Então, quando você está orando antes de ler a palavra e pede ao Espírito Santo, pede ao Deus Todo-Poderoso para que desvende os teus olhos, para que você veja, para que você enxergue além das letras, além da gramática, além de todo o enredo poético que exista na literatura bíblica, você
vai conseguir mergulhar e se aprofundar, e Deus certamente terá uma palavra excelente para a sua vida. Depois que os 2 discípulos, no caminho de Emaús, disseram a Jesus que estavam tristes e confundidos, ele lhe respondeu falando das Escrituras, aplicando-as ao seu ministério. Lucas capítulo 24 e o verso de número 27 vai nos dizer justamente o que Jesus falou para os discípulos de Emaús. E ele, andando com eles, eles não perceberam que era Jesus que estava ali. E Jesus, ele trouxe justamente algumas passagens do Antigo Testamento para lhes mostrar que era necessário que o Mestre passasse por toda aquela sequência de dores, de problemas e aflições. Estas mesmas referências são as referências que nós, como obreiros, devemos passar no Evangelho que pregamos ao mundo, à igreja e aos nossos amados obreiros e irmãos. Cristo, ele vai apresentar o caso da semente prometida em Gênesis capítulo 3:15. Ele vai apresentar o caso do servo sofredor. Aqueles que o transpassaram, também existe um registro em Zacarias capítulo 12, versículo 10. O anjo do pacto em Malaquias capítulo 3:1 e outras referências que nós podemos receber e ter com segurança, porque foram conduzidas através da mensagem que o Senhor Jesus disse aos discípulos de Emaús. Eles convidaram a Jesus para entrar em sua casa, assentaram-se à mesa e, ao agradecer e no partir do pão enquanto oravam, quando abriram seus olhos, Jesus já não estava no meio deles. E disseram: por acaso, quando ele falava conosco, não ardia o nosso coração? E aqueles discípulos, depois de descobrirem que era o próprio Senhor Jesus que estava com eles, eles correram e foram anunciar aos outros discípulos que estavam em Jerusalém. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Então, a primeira profecia que fora dada pelo próprio Deus em Gênesis 3:15 estava sendo cumprida, que a semente da mulher viria e que Satanás lhe feriria o calcanhar, mas que esta semente lhe esmagaria a sua cabeça. Então, leia estas referências para que possamos estar preparados em nome do Senhor Jesus sobre esse bondoso e excelente assunto. Eu tenho aqui um conselho especial. Preste atenção. Quando estamos confundidos com perguntas ou problemas acerca da Bíblia Sagrada, podemos também recorrer às Escrituras e achar ajuda oportuna. Nós temos, de fato, uma ajuda ou um auxílio bibliológico. Algumas Bíblias recentes vêm com um índice de ajuda muito bom para aquele que está em luto, para aquele que está com problemas, para aquele que está triste, para aquele que está desempregado e assim por diante. São diversas leituras para que possa enriquecer-lhe naquele momento. Então, quando você estiver confundido com perguntas ou problemas, recorra às Sagradas Escrituras. Se, como esses 2 discípulos, não entendermos o que a Bíblia diz, podemos procurar a outros crentes, claro, que gostam da Bíblia, que conheçam a Bíblia e crentes que tenham sabedoria ao fim de aplicá-la à nossa situação. Amém? Então, este conselho é um conselho especial para a sua vida e para o seu crescimento espiritual. E como terceiro subtópico, nós temos aqui um tratamento, justamente na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versos 16 e 17. Uma exegese de ponta para que nós possamos entender de forma básica
o que as Escrituras vêm falar para nós. No vídeo anterior, eu falei sobre as duas principais versões que utilizamos. A ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida, que nós assembleanos sempre usamos, e a ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, que ela vem sinonimizando as palavras que são registradas na nossa Bíblia. Preste atenção, eu trouxe a diferença entre estes dois versículos para que você possa entender melhor. Bem, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A segunda versão que li, ela é da ARA, Almeida Revista Atualizada, e eu gostaria que você se lembrasse neste momento. O versículo acima, ele está em cores, vermelho e verde, e azul. O que isso quer dizer? Nós gostamos, e eu aprendi isso com o reverendo Gesiel Gomes, nós gostamos de fraturar os versículos para entendermos melhor. E assim você vai poder pausadamente passear pelo texto bíblico. Então, a primeira parte, toda a Escritura é divinamente inspirada. Você vai tratar essa sentença e, em sequência, é proveitosa para ensinar, em seguida, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça e assim por diante. Então, assim nós aprendemos e utilizamos e gostaríamos de passar para você. E aí, justamente estaremos dizendo, estou comendo a palavra de Deus. Então, a palavra nos impulsiona a sermos equipados como servos de Deus. De que forma? Desta forma. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O que isto quer dizer? A palavra inspirada por Deus quer dizer que ela é a própria revelação especial de Deus. As próprias palavras de Deus estão redigidas no livro que você tem, na biblioteca que você carrega. Como biblioteca? São 66 livros. Então a Bíblia é a única biblioteca que você consegue carregar. Então, em nome do Senhor Jesus, a palavra que você tem, a Bíblia Sagrada, fechada, ela é apenas um livro. Mas aberta, ela mostra justamente o registro das palavras de Deus. Então ela é a revelação especial de Deus. Não existe profecia, não existe visão, não existe revelação superior à palavra de Deus. O que muitos às vezes não querem entender e procuram tantas pessoas e Deus está falando. É só você abrir a Bíblia Sagrada e Deus vai estar falando com você. Então, toda a Escritura, primeiramente, é inspirada por Deus. Em segundo, ela é o quê? Proveitosa. E dizendo que a Bíblia é proveitosa, que a palavra de Deus é proveitosa, eu estou dizendo que ela é útil. Então, a palavra de Deus ela é útil. Para quê? As utilidades existem por ocasião de um objetivo. E esse objetivo é para, primeiro, ensinar. Segundo, para redarguir, ou seja, para ensinar. Ensinar o quê? Naquilo que cremos. Quando abro a Bíblia, eu procuro a Bíblia Sagrada porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então a Bíblia vai estar me ensinando alguma coisa nessa direção. Eu, quando aceitei Jesus, eu aceitei para ser um filho de Deus. Quando eu abro a Bíblia, eu abro nessa direção, para aprender como é a minha filiação para com Deus. Quando aceitamos a Cristo Jesus, nós nos tornamos corpo de Cristo, servos do Senhor, vamos para o céu e tantas outras promessas. Então a Bíblia vai nos ensinar
naquilo que nós cremos. Agora ela também vai redarguir. E o que é redarguir? É repreender. É ensinar com repreensão. Nós vamos deixar com isto de ser o crente, ou o irmão, ou o obreiro, ou o ministro, Nutella, e sermos raiz. Então isso vai trazer o quê? Convencimento do meu pecado, convencimento do meu erro. E então eu vou estar sendo repreendido pela palavra. E quando a palavra vai estar me trazendo essa repreensão, eu vou estar sendo convencido do meu pecado e do erro que faço, que pratico. E aí a bênção de Deus sobre a minha vida vai gerar arrependimento. Arrependimento este digno de perdão. Porque existem pessoas que se dirigem a Deus e diz: Senhor, pequei, mas é um simples remorso. Então tem uma diferença entre remorso e também arrependimento. Agora, o arrependimento sincero, ele vem quando a palavra de Deus ela vem nos repreender para nos colocar no caminho do convencimento do pecado e do erro. Ela também é útil para correção. Isso é a revelação daquele comportamento que temos errado. Então a palavra de Deus, ela também é útil para nos corrigir incessantemente. E todos os momentos que a nossa vida precisar de correção, nós estaremos sendo corrigidos pela palavra. E também para nos instruir na justiça. O cultivo do comportamento correto. A palavra de Deus ela vai nos instruir a termos um padrão de vida espiritual, um padrão de vida em Cristo Jesus e como filhos reais de Deus. E o alvo para tudo isso? Para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. E o que quer dizer este preparo para toda boa obra no versículo 17 do capítulo 3 de 2ª carta de Paulo aos Timóteos? Quer dizer, um homem adequado, um homem preparado, um homem maduro e um homem completo. Que assim seja em nossas vidas, para que o Espírito do Senhor venha operar a cada dia. E isto por meio das Escrituras Sagradas. Na conclusão, nós vamos ler aqui dizendo assim: a Bíblia não é uma coleção de histórias, fábulas, mitos ou simplesmente ideias humanas a respeito de Deus. Não é um livro humano. Por meio do Espírito Santo, Deus se revelou e mostrando planos a homens que escreveram sua mensagem para o seu povo. E alguém poderia chegar para você e dizer assim: eu não creio na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Muitas vezes nós até falamos isto no altar, mas é uma verdade que nós temos sempre que estar lembrando aos obreiros, porque nós temos amigos que não são evangélicos, familiares, e muitos dizem isso. E se fosse escrita por anjos, quem é que iria ler? Nós teríamos uma grande dificuldade. O avanço da linguística, o avanço dos idiomas, pelo período que as Escrituras foram escritas, até os dias de hoje, nós não seríamos tão capazes para podermos interpretar cada texto ou cada palavra. Então, por meio do Espírito Santo, Deus se revelou e mostrando planos a homens, como cada um de nós, que escreveram sua mensagem para o povo. Este período foram 1400 anos, diversos escritores em diversos locais. No deserto, no meio da guerra, no pasto, muitos homens foram escrevendo, dentro até mesmo das prisões, escrevendo a palavra de Deus. Um exemplo de Paulo. A palavra de Deus é o único meio pelo qual podemos ser equipados para sermos homens de Deus. E a palavra de Deus é a única mensagem que temos a transmitir ao povo. Mensagem esta que pode conduzir à salvação, produzindo nestas vidas até mesmo maturidade cristã.
Então, querido, nós queremos agradecer a sua oportunidade de assistir esse simples vídeo, onde nós estaremos trabalhando mais na nossa classe e lá para te retirar as dúvidas e abrirmos de fato esses tópicos e subtópicos. Lembrando que a palavra do Senhor, ela serve para nos aproximar de Deus. Quando lemos, Deus está falando conosco e nós estamos também conhecendo a Deus. Então, quer conhecer ao Senhor? Leia a Bíblia Sagrada e Deus será contigo. Fique na paz, que Deus lhe abençoe. Até domingo.